Acreditem, muitos locais, as pessoas, os atendentes, não dão a mínima para falar inglês com você. Eu não posso nem dizer se é a maioria ou a minoria, mas muitos locais que eu já estive, em Portugal, Espanha, na Itália, nenhum desses locais que eu estive tinha alguém que sabia falar inglês fluente. Faz um tempo que o formato de vídeo falando sobre aprendizagem de idiomas tem viralizado, e mais recentemente chegou até as redes sociais da minha cidade, que é em Fortaleza, onde uma professora, acredito que seja uma professora de idiomas, testa o nível de conhecimento de alguns locais na cidade. Hoje eu queria conversar com vocês abertamente sobre o tema, sobre aprendizagem de idiomas e como alguns estereótipos e como alguns comportamentos reforçam a dificuldade das pessoas em aprenderem um novo idioma ou arriscar falar um idioma em que elas já têm o conhecimento básico. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Coloque aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse tema e como vocês se sentem na hora de aprender um idioma novo. Eu sou o Bel e sejam bem-vindos aqui ao Bolsas Estudo. Bom, aprender um idioma novo não é nada fácil. Aprender uma língua completamente diferente da sua não é nada fácil. E desde que eu sou adolescente, eu escuto, e eu acho que muitas pessoas antes de mim já escutam que ter inglês como segundo idioma é o mínimo, é o básico. Mas apesar disso, nem todo mundo tem acesso a aprender um novo idioma, mesmo com as novas ferramentas de aprendizagem de idioma, como aplicativos e professores que ministram dicas online de idiomas, como por exemplo, às vezes você vê algumas dicas aqui no canal falando sobre espanhol. O que aconteceu recentemente é que um vídeo viralizou nas redes sociais da minha cidade, em que uma professora, acredito, de inglês, uma pessoa que dá dicas de inglês na internet, tenta comprovar ou tenta testar o nível de idioma de locais da cidade. Claro, houve uma chuva de comentários dizendo que é o mínimo uma cidade turística, como Fortaleza, que é a minha cidade natal, os atendentes tivessem um inglês fluente. Não é que as pessoas têm que ter um nível de inglês suficiente para atendimento. Não, não. As pessoas estavam exigindo, como mínimo nos comentários, o inglês fluente, visto que Fortaleza é uma cidade turística. Eu tenho um certo ponto de vista sobre isso e eu queria elencar aqui com vocês, passo a passo, para que vocês também possam colocar nos comentários as impressões de vocês sobre essa temática. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que inglês fluente é algo bem diferente de saber inglês, ok? Você pode saber inglês em diversos níveis e é por isso que os próprios testes de proficiência têm os níveis de inglês. Para que você saiba se você se encaixa no inglês ou em qualquer outro idioma, no nível iniciante, intermediário ou avançado. E por que isso é importante? Porque para determinadas funções você não precisa ter um inglês fluente. Porque o inglês fluente significa que você consegue conversar sobre qualquer temática e não tem nenhum problema em se expressar, em se comunicar e entender o inglês. E quando você vai trabalhar como atendente em determinados estabelecimentos, como restaurantes, você não precisa necessariamente abordar qualquer tema, sei lá, astrofísica, biologia, você não precisa falar sobre isso porque o seu nível de atendimento vai se limitar a um determinado tipo de vocabulário de conhecimento. Claro, eu não estou falando aqui que não seria importante. A gente não pode confundir que uma coisa é importante e o ideal a se ter comparado com aquilo que realmente é exigido. E aqui eu quero entrar no segundo ponto que muitas vezes criticar essas pessoas, você está criticando a ponta da cadeia, um trabalhador que muitas vezes recebe o mínimo para trabalhar em uma função que exige dele o máximo de nível de inglês. Sei que isso é um ponto bastante polêmico, mas eu acredito que poucas empresas do ramo vão pagar para um funcionário, um atendente, alguém que está ali fazendo as reservas, vão pagar mais ou vão considerar dar um bônus a mais pela quantidade de idiomas. E eu aposto que muitas dessas empresas também cobram na vaga inglês fluente para essas pessoas. É uma balança aí que precisa ser considerada e uma solução para isso seria as próprias empresas, vide essa repercussão que está tendo, capacitar melhor os seus funcionários, e dando treinamentos, dando planos de treinamento para eles e estudos para que eles possam também ter o domínio do idioma. Alguns argumentos das pessoas também que falavam sobre que é o mínimo ter o inglês fluente, essas pessoas citaram cidades turísticas como Paris, Roma e outros locais, e aqui eu vou citar só locais que não falam inglês como língua nativa, e acreditem, muitos locais, as pessoas, os atendentes, não dão a mínima para falar inglês com você. Eu não posso nem dizer se é a maioria ou a minoria, mas muitos locais que eu já estive, em Portugal, Espanha, na Itália, nenhum desses locais que eu estive tinha alguém que sabia falar inglês fluente. No máximo que a pessoa sabia era se comunicar o básico para que você conseguisse ter um atendimento ok no restaurante ou no hotel, o que fosse.
E isso reflete muito a nossa cultura de sempre querer agradar ao turista. E o que pode acontecer também é que, imagina que esse restaurante 5 estrelas, o foco dele é o público brasileiro. Qual seria a necessidade de alguém falar inglês se em um restaurante 5 estrelas, e a gente tem que saber também que 5 estrelas é esse, é 5 estrelas internacionais, é 5 estrelas num ranking nacional. Se o público for brasileiro, qual é o intuito de você querer falar inglês? E outra coisa, se esse restaurante, sem tentar defender o restaurante aqui, longe de mim, porque eu nem conheço qual é o restaurante, imagina que essa empresa também, o foco dela é trazer algo mais regional, é trazer algo que a pessoa que vem de fora, o turista que vem de fora, entenda que lá só se fala em português, ou lá só se fala com o nosso regionalismo. Então, tem uma série de questões embutida nesse raciocínio de julgar, porque em várias partes do vídeo você vê que a pessoa ria da forma como o trabalhador falava o inglês, sendo que essa pessoa está tentando se comunicar. E está tentando ali passar uma mensagem para que o receptor também não se sinta alguém fora dessa questão, fora dessa situação. Bom, esse vídeo tá ficando mais longo do que eu esperava, eu queria deixar um recadinho aqui no meio do vídeo para vocês antes de continuar falando sobre esse tema. Colabora aqui com o canal, utilize os nossos links que estão aqui na descrição, você já ajuda muito utilizando os nossos links de afiliado. Deixa o seu like se esse tipo de conteúdo te interessa e compartilhe com outras pessoas se você acha que essas pessoas precisam ouvir essa opinião aqui e entrar também nessa conversa aqui nos comentários. E só voltando ao tema lá que em grandes cidades turísticas as pessoas não se importam às vezes em falar inglês com você, isso é uma grande verdade, você tem que saber o mínimo de francês, de espanhol para chegar no local e perguntar alguma coisa. Muitas pessoas dizem, se você vai no Japão, você tem que saber... Gente, alguns países as pessoas literalmente não falam inglês. Se você for em algumas cidades da Alemanha, se você for em algumas cidades da Ásia, na China, no Japão, as pessoas não vão falar inglês com você. E as pessoas também não vão se esforçar para tentar falar o inglês com você. Elas vão esperar que vocês tentem se comunicar com elas da melhor forma possível, seja por mímica, ou seja tentando em inglês ali, alguma coisa, mas elas não vão se esforçar no nível em que essa pessoa, ou essas pessoas, porque eu já vi que é uma trend, tentam exigir do trabalhador brasileiro. E aqui eu já queria deixar uma informação de uma vivência que nós brasileiros somos pessoas que nos esforçamos muito para agradar quem nós estamos prestando serviço. O Brasil é um dos poucos países que eu vi em que as pessoas realmente se esforçam para falar inglês, para atender da melhor forma ao turista. Entrando em outro ponto sobre essa mesma temática, e eu já garanto que aqui já é o último ponto que eu vou abordar sobre esse tema, eu não quero problematizar mais do que já eu problematizei, porque às vezes é só um vídeo que a pessoa gravou, mas eu queria chamar esse ponto principalmente porque eu falo muito de idiomas aqui no canal com vocês. No meio científico, basicamente o inglês é o idioma oficial. E das experiências que eu tive em laboratórios, mas principalmente em congressos, eu acho que congresso nenhum existiria se exigisse inglês fluente das pessoas que estão lá. Muitas vezes as pessoas têm um domínio técnico do inglês, mas não necessariamente elas são fluentes no inglês. Elas sabem falar sobre aquela temática do congresso, aquela temática que elas estudam, e ainda entra num fator que eu já vi muitos produtores de conteúdo internacional também falando, é que o inglês ele tem vários idiomas, vários sotaques e várias culturas, assim como o francês, assim como o espanhol, assim como várias línguas. Então também criticar a pessoa, principalmente o trabalhador, por ter uma pronúncia de uma determinada forma, ou por ter um determinado sotaque, é algo que impede, que coloca uma barreira ainda maior no aprendizado de idiomas, no aprendizado de qualquer coisa. Eu sei que isso é algo natural a certas vezes, porque eu também, quando eu era mais novo, fazia determinadas críticas quando as pessoas falavam de determinada forma o espanhol, quando as pessoas falavam de determinada forma o inglês, mas com o tempo eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, e eu acho que muitos influenciadores de idiomas também já fazem isso, que é para que as pessoas não tentem desvalorizar quem está tentando se comunicar. Afinal, a comunicação vai além da fluência. A gente, como povo brasileiro, no geral, acha bonito, acha engraçado quando alguém que vem de fora tenta falar o português. Olha que bonitinho essa pessoa tentando falar o português. E quando é com a gente se menospreza, a gente coloca as outras pessoas para baixo. A gente não valoriza a pessoa tentar falar um outro idioma. E eu acho que essa é uma oportunidade, por conta desse vídeo, de falar aqui nesse canal que sim, tente falar outro idioma, tente, teste, cometa erros, porque isso sim vai fazer você evoluir. Bom, como eu disse anteriormente, esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava. Eu espero que vocês tenham gostado. Contribuam aqui nos comentários com os assuntos que vocês acham pertinentes sobre esse tema. E é isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!